Sim. Estar contigo, mergulhar, ouvir tua voz, te conhecer, meu amigo, você me abraçou, minha justiça, você me libertou. Pra onde? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei sem ti? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei sem ti? Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus, Jesus. Meu amigo, você me abraçou, minha justiça, você me libertou. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei sem ti? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei sem ti? Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus, Jesus. Nada vai me separar do teu perfeito amor por mim. Nada vai me afastar da tua imensa graça. O que eu tenho pra tirar diante do que fez por mim? Rendo aos teus pés, rendo aos teus pés. Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. E eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus, Jesus, Jesus. Diga bem forte, nada vai me separar. Perfeito amor por mim, e nada vai me afastar da tua imensa graça. E o que eu tenho pra tirar diante do que fez por mim? Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés. E nada vai me separar do teu perfeito amor por mim. Nada vai me afastar da tua imensa graça. O que eu tenho pra tirar diante do que fez por mim? Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés. Glória a Jesus. A graça do Senhor nos basta, amém? Vamos entregar tudo que somos, tudo que temos ao nosso Deus. Vamos abrir o nosso coração e certamente Ele vai vir nos abençoar essa manhã, amém? Vamos lá.
eu não vou me calar, não posso me conter. Tua alegria, gente, eu descobri uma nova vida. Pra sempre eu vou cantar, correrei, não me cansarei, como águia eu subirei. Eu sei que estás aqui, pra sempre em meu ser. O teu Espírito me guia. Gente, eu descobri uma nova vida. Pra sempre eu vou cantar, correrei, não me cansarei, como águia eu subirei para ti, eu dançarei para ti, eu cantarei de alegria, de alegria, de alegria, de alegria. Vamos lá, correrei, correrei, não me cansarei, como águias eu subo. Com as palmas mais fortes, vamos lá. Para ti eu dançarei, para ti eu cantarei, correrei, não me cansarei, como águia eu subirei para ti, eu dançarei para ti. Vamos lá com muita alegria, de 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 alegria. Glória a Jesus. Bom dia, meus amigos, na paz de Cristo Jesus. Amém? Jesus disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em harmonia comigo, eu estarei no meio deles. Em harmonia com Ele, em harmonia uns com os outros, eu estarei no meio deles. Amém? Meu desejo nesta manhã a todos vocês é que este domingo seja um domingo feliz, harmonioso e que seja uma manhã edificante para todos nós. Amém? Com o evangelho que vai ser anunciado nesta manhã. 3 minutinhos para você, se assim desejar, sair do seu lugar e abraçar, cumprimentar
alimentar o máximo de pessoas que você puder. 3 minutinhos, faça isto. Também faz parte do nosso culto de adoração a Deus. Jesus. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, não é verdade? É muito bom estar com todos vocês aqui. E esse dia é um dia especial, é uma manhã especial. O nosso maior motivo nesta manhã de estarmos aqui é para nos conectarmos com Deus, com a sua presença, para aprender com sua palavra e aprender com Jesus. Nosso Deus é manso, humilde, e Ele tem muito para nos ensinar. Esta manhã eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Essa próxima música diz que Ele sempre está do nosso lado, sempre está nos protegendo, nos guiando, nos dando a saída. E se você tem motivos nesta manhã para exaltar o nosso Deus, para glorificar o nome de Deus, expresse o seu coração nesta manhã, expresse aquilo que está ardendo dentro de você. Senhor Deus, como te amamos, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por tua imensa graça, Deus.
pela profundidade do seu amor, Deus, por nós. Senhor Deus, por nossa família, Deus, por nossa igreja, Pai, pelos nossos trabalhos. Senhor Deus, também te agradecemos pelas dificuldades, Deus, pelas complicações da nossa vida. Sabemos que Tu tem um plano maior, Deus, um plano melhor, e que Tu sempre tem uma saída para nós, sempre está do nosso lado. Tu nunca nos falhou, Deus, e Tu és fiel, Pai. Para sempre, Senhor, Tu és fiel para conosco. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que Tua presença venha invadir os corações, Senhor, as nossas vidas, Pai. E que possamos, Senhor, nos quebrantar, Senhor, em Tua presença, nos humilhar em Tua presença, Deus. Sabemos que somos nada, Deus, somos pequenos, mas também sabemos, Senhor, a imensidão do Seu amor por nós. E por isso, Senhor, nosso coração se enche de gratidão por Tua compaixão, por tudo que Tu tens feito, Pai, por nós. O nosso coração é grato, Pai. Quando a tempestade chegar, Tu estarás comigo. Quando o dia raiar, Tu estarás comigo. Sempre ao meu lado, me ajudando. Tu estarás comigo. Sempre fiel, nunca me deixas. Tu estás comigo. Estarás comigo quando o dia mal, quando o dia mal, ai, ai, Tu estarás comigo, sempre ao meu lado, me ajudando. Estarás comigo. Diga sempre fiel, sempre fiel. Nunca me deixas. Tu estás comigo. Tu estarás comigo. Sempre ao meu lado, sempre fiel, sempre
essas palavras com fé. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Estarás comigo, sempre ao meu lado, sempre fiel, nunca me deixas, estás comigo, sempre fiel, never alone, tu estás comigo. Graças te damos, Deus. Graças te damos, Deus, porque tu cuidas de nós. Tu cuidas, Senhor, da nossa vida e do nosso bem-estar, Deus. Tu cuidas, Senhor Deus, de cada detalhe, Senhor. Cada detalhezinho da nossa vida. As coisas que são tão minúsculas na nossa vida, mas o nosso Deus cuida. Se o seu coração é agradecido nessa manhã, expresse. Não tenha medo. O nosso Deus está aqui neste lugar. E Ele aceita a nossa adoração, o nosso coração sincero. E Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Te damos a honra e te damos a glória, Pai. Todo o nosso coração, Pai, toda a nossa gratidão, Deus. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing aloud. There's nothing has the power to save but your name.
Te adoramos, Senhor Deus. Torre forte, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa esperança. Não há outro como tu, Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Não, não há. Outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Que purifica do pecado. Como tu, Jesus, Jesus, não há outro como tu. Chega, te purifica, igreja. Te purifica do pecado, que pode levantar o aflito. Mas é capaz de devolver a vida e ao cego faz voltar a
Não, não. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Não existe Adoramos, Senhor. um Deus como nós. Não há outro como. Não há outro como. Jesus, não há outro como. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz essa declaração: mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome do Deus a quem servimos, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos precisam desse Jesus em suas vidas? Dessa esperança que só Ele pode dar, dessa força que a gente não encontra em nenhum outro lugar, dessa pessoa que está ao nosso lado nos nossos momentos mais complicados, nas nossas fragilidades, nas nossas aflições, nas nossas lutas, no momento em que passamos até mesmo pelo vale da sombra e da morte. Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Levante suas duas mãos para os céus e diga mais uma vez, cante mais uma vez, não há outro como tu. Que purifica do pecado, que pode levantar aflito, quem mais é capaz de devolver a vida e ao cego faz voltar a ver. Quem pode andar por sobre as águas, quem pode acalmar os ventos, quem nos resgatou do império das trevas e nos trouxe pra sua luz. Não há outro como tu. Aleluia. Não há outro como o Senhor. Não há outro como. Não existe outro como o Senhor. Não há outro como. Não há outro como tu. Aleluia. Graças a Deus. Nossas crianças vão sair para serem instruídas. Tchau. Até mais tarde para vocês. Eles saem felizes porque lá dentro existe uma atividade própria para eles, na linguagem que eles entendem, com uma dinâmica, com uma didática que é para eles. Eles saem contentes e felizes. E nós ficamos felizes aqui no templo por ouvirmos a palavra de Deus. Você é bem-vindo a esse lugar. Obrigado por participar conosco dessa reunião aqui no templo da Igreja Emanuel de Bridgeport. E a todos vocês que nos acompanham através das mídias sociais. E há muita gente que nos acompanha, que interage conosco, de vários lugares. Eu já vi pessoas hoje que já entraram de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, que entraram para interagir e para receber também um pouco da mensagem de Deus. Na semana passada alguém escreveu ali na transmissão assim: eu sou muito feliz porque eu saio da minha igreja, vou para casa, o horário no Brasil está assim, e assisto um culto também abençoado na casa de Deus. É claro que o nosso objetivo não é que esse momento substitua a pregação da palavra, nem a congregação, nem o seu momento com a sua igreja local. E eu não tenho o objetivo de aqui substituir o pastoreio que Deus deu para você, o pastor que Deus colocou responsável para cuidar de você. Mas eu creio que a nossa ministração, a nossa palavra, a palavra de Deus que proclamamos, pode ser uma ajuda, um auxílio na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual.
Amém? Abra sua Bíblia comigo. Estamos na última semana da nossa série em que estamos abordando a identidade de Cristo, como Jesus se apresentou. E durante essas semanas que passaram, nós aprendemos sobre Jesus quando ele disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade e a vida. E abordamos várias apresentações, introduções que Jesus fez dele mesmo. E hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, o Verbo de Deus, Jesus o Emanuel, o Deus conosco. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou mesmo no seu tablet, no seu telefone, onde a palavra de Deus está registrada. Veja o que diz a Bíblia. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que existe teria sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Senhor Deus, te damos graças por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha revelar aquilo que está contido nela para os nossos corações nesse momento de reflexão. Ó Deus, que a palavra que vamos ouvir possa, ó Deus, ser aceita por nós, recebida com alegria por nós, e possa se tornar viva, porque a tua palavra é viva e eficaz. Mas o impacto da palavra só acontece na sua plenitude quando nós abrimos espaço e recebemos com alegria a palavra que é ministrada aos nossos corações. Fala a nós, esta manhã é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar. Eu acredito que o Evangelho é extremamente dinâmico, atual e aplicado às nossas necessidades diárias. Eu tenho muita dificuldade com um cristianismo teórico, com um cristianismo que é simplesmente uma série de regras, de princípios religiosos, porque não foi isso que Jesus Cristo veio apresentar. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a introdução feita por João a respeito de Jesus. Ele está começando o seu livro, o seu evangelho, e ele começa dizendo essas palavras: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na versão mais conhecida por quase todos nós ouvimos assim durante muitos anos, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra no original grego aí é a palavra logos. E logos pode ser interpretado de muitas formas. É importante a gente entender isso, para a gente entender a profundidade desse texto para nós. Logos, palavra, verbo, pode ser também declaração. Pode ser comunicação. Pode ser história, mensagem, notícia, pregação, boas novas. Essa mesma palavra, no resto da Bíblia, ela ocorre 69 vezes. Ela é traduzida por diferentes tradutores com essas palavras. Verbo é declaração, comunicação, palavra, história, mensagem, notícia, pregação e boas novas. E é isso que Jesus é. Jesus é a comunicação do amor de Deus para conosco. Na Bíblia diz no livro, na carta aos Hebreus, nós temos o texto aí na tela, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, olha o que diz a Bíblia, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Pode deixar aí na tela, Camila. Então o que a gente vê nesse texto é que no passado Deus falou para nós através dos profetas. No passado, Deus falou de muitas formas. O instrumento de Deus, a voz de Deus se escutava através da mensagem profética. Era assim que se escutava Deus falar.
Durante aquele período no Antigo Pacto, os nossos antepassados, eles ficavam ávidos, eles ficavam abertos para ouvir Deus falar. E quando Deus falava, eles davam atenção à voz de Deus, porque sabiam que quando Deus falava era algo especial, mas Deus não falava sempre. A voz profética, ela vinha de forma esporádica, ela surgia por um tempo, deixava de ser escutada por outro tempo. A Bíblia diz que a voz profética se calou com o último dos profetas, Malaquias. E por 400 anos houve um silêncio de Deus, Deus não falou. Eles estavam esperando um profeta surgir para proclamar Deus e não surgiu nenhum profeta por 400 anos. Imagine você não ouvir nada de alguém por 400 anos. Imagine você o silêncio de alguém que caminha com você. É insuportável o silêncio. Você quer escutar uma voz e não escuta ninguém. Esse é o grande problema da solidão. É você ficar só e não ter ninguém para falar. Por 400 anos Deus não falou. Mas quando Deus resolveu falar de uma forma diferente. A voz de Deus veio pessoalmente. Deus veio em pessoa para proclamar suas verdades. Jesus se apresentou como o verbo de Deus, a comunicação de Deus. Jesus se apresentou como a palavra de Deus, a declaração de Deus, a mensagem de Deus. Muita gente hoje quer ouvir Deus falar e procura profetas para ouvir a voz de Deus. É um retrocesso isso. Deus usa profetas nos dias de hoje? Usa, mas essa não é a forma maior de se escutar Deus falar. É o que o texto diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quem quer ficar escutando profetas está tentando voltar para o passado, para a velha aliança, para o velho pacto, quando Deus falava de forma esporádica, e a pregação e a proclamação do profeta estava sujeita a um juízo, mas nós vivemos uma época diferente, e é isso que diz o versículo 2 de Hebreus capítulo 1, olha o que diz o versículo 2, mas nesses últimos dias, no momento atual em que vivemos, na época em que nós estamos, Deus nos falou por meio do Filho. Quem é que está falando conosco hoje? O Filho. Olha, entre um profeta e Jesus, eu prefiro ficar com Jesus. Entre a palavra de alguém que surgiu por aí, que eu nem sei quem é, que diz um montão de coisa e quase sempre é profetada, eu prefiro ficar com a voz de Jesus de Nazaré. E você? Se você quiser ouvir Deus falar, abra o livro sagrado, abra a palavra de Deus, leia o texto da Bíblia. Agora, quando eu não leio a Bíblia e quero ouvir alguém falar, eu estou me sujeitando a ouvir uma voz estranha, uma proclamação que não é o verbo. Pode ser o verbo, mas não é o verbo de Deus. Eu prefiro ficar com o verbo de Deus, a palavra viva de Deus. Nesses últimos dias, Deus está nos falando através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o universo. Olha o que diz o versículo 3. O Filho, diga assim, o Filho, diga Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Muita gente querendo receber glória de Deus nos nossos dias. Eu quero uma experiência, eu quero uma glória diferente, eu quero um êxtase, eu quero alguma coisa que faça com que eu fique arrepiado, que eu fique me sentindo extraordinário. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que você precisa é de Jesus e nada mais. Jesus é tudo o que você precisa, é tudo o que você necessita. Ele é a centralidade da sua vida. Nele nos movemos, respiramos e existimos. Ele é a força do nosso viver, a capacidade de enfrentarmos qualquer obstáculo na nossa existência. O resplendor da glória de Deus é Jesus. Você quer brilho? Você quer glória? Você quer experiências extraordinárias? Conheça Jesus e a virtude da sua ressurreição. Conheça Jesus e o poder do seu evangelho. Conheça Jesus e a sua graça. Conheça Jesus e o seu amor. Conheça Jesus e a sua capacidade transformadora. E Jesus vai bastar para você. Você não vai precisar de mais nada, porque Ele é tudo em todos. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quem quer entender, quem quer conhecer Deus, o Deus que nós servimos é o Deus invisível, a Bíblia diz. É o Deus que era desconhecido na experiência prática. Alguns poucos homens no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança,
tiveram um encontro pessoal com Deus. Foram poucos, dá para contar nos dedos. Agora a Bíblia diz que existe alguém que quer se identificar conosco, se unir a nós hoje, e que é a expressa imagem do seu ser, ou a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. É isso que Jesus apresentou para os seus discípulos e eles receberam. Alguns não entenderam, mas os religiosos não entenderam. Os que estavam firmados no antigo pacto não entenderam nada disso. Jesus Cristo disse para eles assim: vocês precisam me conhecer e precisam conhecer o meu Pai. E eles disseram: como é que a gente vai conhecer o Pai? Como é que nós podemos conhecer? E Jesus disse: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem tem uma experiência comigo, tem uma experiência com Deus invisível. Quem se relaciona comigo, se relaciona com o Criador do universo. Quem tem contato comigo, tem contato com a origem, com a fonte de toda vida, com a fonte de toda bênção. O que vocês precisam é contato, relacionamento comigo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra de Jesus é poderosa. Jesus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Nele foram criadas todas as coisas. Por que a gente fica buscando outro fundamento se a gente já tem um fundamento? Por que a gente quer se segurar noutra segurança e outra coisa se nós já temos um lugar melhor para nos segurarmos? Porque a gente quer fundamentar a vida na areia se a gente tem a rocha de esquina que foi desprezada por muitos, mas para nós se tornou a rocha de esquina, a pedra principal. Por que a gente quer apresentar para as pessoas um outro se nós já temos Jesus? Por que a gente quer apresentar uma cópia se a gente tem o original? Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade, ou à direita da majestade, nas alturas. Onde Jesus está hoje? À direita de Deus. Onde Jesus está hoje? Assentado à direita de Deus. E o que ele está fazendo lá? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, quando entendermos o Deus Emanuel. Jesus é Deus que se fez gente. É Deus que se tornou palavra. É Deus que se tornou a comunicação de Deus. É Deus que se tornou a mensagem de Deus, a boa notícia de Deus para nós. No passado os profetas foram enviados, e a Bíblia diz que muitos mataram os profetas, destruíram os profetas. Eles traziam uma palavra de Deus, mas ninguém aceitou. Aí Jesus veio com uma própria palavra viva, a palavra que caminhou, a palavra que andou entre eles, o verbo, a mensagem que caminhou entre eles, apresentando o coração de Deus para nós. É isso que nós vemos no texto sagrado. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus é o Emanuel, o Deus que se faz presente conosco. Para fazer isso, para se tornar um Deus presente, Jesus teve que descer, abdicar do seu reinado, da sua posição, da sua glória, do seu controle, do seu domínio, da sua monarquia, do seu direito de mandar, do seu direito de determinar. E a Bíblia diz que ele fez isso por nós. Imagine algum animal, uma ave, por exemplo. E você já experimentou isso? Eu muitas vezes, você vê um passarinho bonitinho e ele chega, se pousa numa árvore na sua casa. Você coloca alguma comida, eles chegam aos montes para se alimentar. E quem começa a colocar, sabe que quem começa a colocar comida para os passarinhos vai gastar muito dinheiro, porque eles aparecem todos os dias. Eu fiz isso no ano passado e foi uma nota. Porque a gente quer alimentá-los, eles já sabem que ali tem comida. Mas quando eles chegam ali perto, bem próximos a você, e você tenta se aproximar deles, o que eles fazem? Vão embora, voam, porque eles têm medo da gente. Eles não sabem quem são esses seres estranhos. Apesar da comida que a gente dá para eles, eles têm medo da gente. Jesus encontrou uma alternativa para romper o nosso medo de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas serviam a Deus e o conheciam com muitos nomes extraordinários, que são nomes realmente que
indicam quem ele é. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê Deus se revelando, desde a revelação para Moisés e ali para Abraão e etc. Você vai ver Deus se revelando de muitas formas e se apresentando com nomes os mais variados, não é? Deus se apresentou como Adonai, como El Shaddai, como Elohim, como Jeová e etc. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Mas o homem nunca teve relacionamento pleno com esse Deus, porque ele olhava para Deus e via um ser distante, muito maior do que ele de fato é, muito mais poderoso do que ele. Quando o homem olha para ele mesmo e olha para Deus, ele se sente incapaz de se aproximar, e de fato ele o é, porque a Bíblia diz que Deus é todo perfeito, plenamente justo, santo, santo, santo. Deus é perfeito em todas as suas obras, imutável. As características de Deus são extraordinárias. Deus é em todos os sentidos superior a nós de forma infinita. Nós não conseguimos chegar nem perto do que Ele é. E a gente tinha uma impossibilidade de nos aproximarmos dEle. Era impossível. A Bíblia diz que é impossível que o homem chegue a Deus por seu próprio meio, por sua própria capacidade, por sua própria santidade, por sua própria justiça, por seu conhecimento, por sua influência, ou mesmo pelo seu dinheiro, porque Deus é perfeito em todas as suas obras. E como nós, quando nos aproximamos desse passarinho, ele foge de nós, Deus tentava se aproximar de nós e a gente fugia dele, porque a gente tinha medo de Deus. E o antigo pacto sempre apresentou um Deus distante. E tem muita gente hoje que olha para Deus como um Deus distante, do mesmo jeito dos nossos antepassados. Mas a Bíblia diz que Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, a expressão exata do seu ser. Mas Ele se fez como um de nós, para falar a nossa linguagem, como se eu me tornasse um passarinho, para poder me comunicar com eles. E olha, eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Vocês não conhecem o meu coração. E a Bíblia diz que Jesus se faz gente, se torna como um de nós, para habitar como um igual. Deus decide se autolimitar. Deus decide assumir as limitações do nosso corpo, as limitações da nossa mente, as limitações que nós possuímos por sermos seres humanos. E durante 33 anos Jesus viveu dentro desse casulo, dentro dessa prisão que se chama humanidade. Mas como homem, ele foi homem perfeito. Desde o seu nascimento, Jesus se submete a se tornar um feto dentro do ventre de uma menina, de uma jovem virgem. E ali Jesus é gerado dentro do ventre daquela menina, daquela mulher. Depois ele nasce, ele tem que passar por todos os momentos que nós passamos. A estreiteza de ter que passar pelo canal do nascimento. Depois a dificuldade de ter que nascer, a dificuldade de ter que aprender, de ter que ter uma identidade formada com o decorrer do tempo, de obedecer a uma mãe, obedecer ao pai, obedecer aos seus professores, aos seus mestres. Ele se limitou a tudo para se tornar comum de nós, para falar nossa linguagem, para que nós o entendêssemos, para que nós soubéssemos quem Ele é, para que Ele fosse a mensagem, o Logos de Deus transmitido para nós. Na forma prática, Jesus veio dizer assim: olha, eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Eu sou um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus santo, mas eu amo vocês, eu quero me aproximar. Eu sou um Deus gracioso, que sou capaz de me tornar como um de vocês para alcançá-los, para abraçá-los, para fazer com que vocês me entendam. Ele veio para se identificar com os homens. Ele veio para trabalhar em nós, nas nossas fraquezas, para nos entender, porque nós homens somos fracos e somos falhos. Verdade ou mentira? A gente aprende desde cedo a dizer assim: olha, eu não posso mostrar para ninguém as minhas fragilidades e minhas fraquezas. Eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que mostrar que eu sou poderosíssimo. Mas você sabe que você não é tão forte como você aparenta ser. Você sabe que você é mais sensível do que você diz ser. Você sabe que você chora mais do que você em privado do que você chora em público. Você sabe que você passa por crise em que você não gosta de você, nem das suas decisões, nem dos seus posicionamentos, nem daquilo que você pensa, nem daquilo que você decide, nem de como você é. Todos nós passamos por isso. Nós, por natureza, somos frágeis e fracos, porque somos humanos. Além de sermos humanos e sermos fragilizados por estarmos inseridos no tempo e no espaço, nós também somos frágeis, porque somos tendenciosos ao mal.
Uma criança que nasceu ontem, ela já tem a tendência para o mal, porque a Bíblia diz que em pecado nós fomos concebidos, nossa mãe nos gerou em pecado, então nós já temos uma tendência para teimosia, para desobediência. Se você colocar uma criança diante do bem e do mal, e ela não for instruída, ela não tiver alguém para ensiná-la, ela vai escolher o mal. Essa é a tendência do homem, no seu sentido geral. Mas a Bíblia diz que Jesus vem se identificar com as nossas fraquezas. Jesus se tornou homem para fazer pelo menos 4 coisas. E é isso que eu quero destacar para você. A primeira razão por que Jesus se tornou gente foi para ser nosso substituto. Diga comigo, substituto. A gente precisa de um substituto. Precisávamos de um substituto. Isso está retratado em toda a história do Antigo Pacto. Todas as vezes que o homem pecava, sempre que ele pecava, ele tinha que apresentar alguém para que esse ser pudesse pagar, pudesse ser a oferta pelo seu pecado. Quem acompanha a Bíblia, desde Adão, não começou com Moisés, desde Adão. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que tem que acontecer é alguém tem que morrer no lugar deles. Porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que sofrer a penalidade para que eles ficassem livres. E a Bíblia diz que Deus então mostra essa verdade para Adão e para Eva. Adão e Eva tentam cobrir o seu pecado, o seu erro com a sua própria forma, com o seu próprio jeito. Quando eles descobriram que estavam despidos da glória de Deus, que tinham errado, que tinham pecado, se afastaram de Deus, a Bíblia diz que imediatamente eles foram tentar cobrir-se, tentar esconder a sua fragilidade. Eles fizeram isso como? Encontraram folhas de figueira, fizeram uma túnica e se cobriram. Essa é a forma humana de tentar esconder as suas fragilidades. Olha, a folha de figueira, por mais bonita e capaz de esconder a nudez que fosse, ela duraria pouco tempo. No dia seguinte ela estava murcha. 3 dias depois não se sustentava mais. Tinha que fazer outra. Assim são as suas tentativas de resolver o problema do pecado do seu próprio jeito, da sua própria forma, da sua própria maneira. E Deus disse, não dá para ser assim. Vocês vão ter que matar um animal, tirar o seu sangue, pegar a sua pele e fazer túnicas de pele de animais. A razão da túnica é porque alguém tinha que morrer. E um cordeiro, um animal foi morto para que dele se fizesse uma túnica. Assim aconteceria com você, assim aconteceria comigo. Nós estaríamos condenados a essa rotina eternamente, enquanto vivêssemos. Pecar, sacrificar um animal para a gente não morrer, alguém morria em nosso lugar. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele se tornou o nosso substituto. Jesus veio para morrer no seu lugar, para pagar o preço da sua fragilidade, do seu pecado, para se tornar o seu remidor, o seu resgatador, o seu salvador. Quando a gente diz que Jesus é salvador, muita gente não entende. Salvou de quê? Do incêndio. De que Jesus está salvando? As pessoas não sabem que para eu chegar a Deus com essa minha roupa que eu mesmo fiz, com essa minha tentativa de purificação, se eu quiser chegar a Deus do meu jeito, da minha forma, cobrindo os meus erros com a minha boa obra, com minha gratidão, com a minha caridade, seja lá o que for, eu vou chegar diante de Deus despido e nu. Eu preciso do sangue precioso de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É disso que eu preciso, é disso que você precisa. Ele veio para ser o nosso substituto. Jesus viveu 33 anos aqui, mas o fim da sua vida foi o objetivo para o qual nasceu. Ele nasceu para morrer. A gente gosta da história do Natal, ela é linda, ela é maravilhosa, mas o Natal existe por causa da cruz. A história começa no Natal, mas ela conclui na cruz. A cruz é o momento culminante, principal, na nossa vida e na vida de Jesus. Ele veio e nasceu para morrer. O verbo se faz carne, se faz gente e se faz gente com uma razão, com uma finalidade, ser nosso substituto. Jesus sabia, desde o momento em que ele entendeu o propósito para a vida dele, até o momento da sua morte, ele sabia para o que ele tinha vindo. Ele nunca ignorou isso, ele sabia, eu vim para morrer. E muitas vezes ele disse para os seus discípulos,
E os seus discípulos, que tinham uma ideia errada dele, pensavam que ele estava vindo para ser libertador, conquistador, destruir o Império Romano, se tornar o líder maior de Israel, o Messias que eles esperavam há tanto tempo, ungido, e ele era tudo isso, mas eles pensavam que ele faria isso tudo do jeito que eles tinham imaginado na mente deles. Mas a Bíblia diz que Jesus disse para eles: não importa que eu vá para Jerusalém, lá eu vou morrer pelas mãos dos religiosos, dos pecadores. E ele disse: não, isso não vai acontecer com o senhor. Isso não pode acontecer com o senhor. Gente, se eles soubessem da história toda, se eles entendessem o Evangelho, eles diziam: vai logo, porque se o senhor não for, a gente está mal. Se Jesus não tivesse nascido, ele não teria vivido. Se ele não tivesse vivido, não teriam as histórias maravilhosas narradas nos Evangelhos. Não teriam a cura dos cegos. Mas se Jesus não tivesse vivido, ele não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado. E se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a salvação. Então tudo isso era importante para que chegássemos onde chegamos. O Emanuel, o verbo que se fez carne, veio para ser o nosso substituto. Na cruz, ele se tornou nosso substituto. A mensagem, ou a teologia da substituição, ela está muito clara, muito viva, no evento que ocorreu um pouquinho antes da cruz. Vocês se lembram bem. Domingo de Palmas, que a gente conhece na linguagem religiosa, domingo de Palmas. Um domingo antes do domingo da ressurreição, na história, no relato bíblico. O que aconteceu naquele domingo? Naquela semana. O que aconteceu? Jesus entra em Jerusalém. Vocês lembram? Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. O povo, quando vê Jesus entrar montado... Gente, eles estavam tão ávidos de um libertador que alguém montado num jumentinho provocou toda essa euforia. Se ele tivesse entrado montado num cavalo, manga larga, ainda seria imponente. Mas imagine um homem sentado meio de lado em cima do jumentinho entrando em Jerusalém. A vontade tanto de serem salvos, de serem resgatados daquela escravidão, era tanta vontade que quando Jesus começou a entrar montado no jumentinho, a Bíblia diz que os judeus, as pessoas que seguiam por muito tempo, quando viram ele entrando, é agora que vai acontecer o grande milagre. Ele vai entrar poderoso, ele vai entrar para vencer o Império Romano, para estabelecer de volta o reinado de Israel. O Messias chegou, e a Bíblia diz que eles começaram a gritar: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. E a Bíblia diz que eles vieram com as palmas, colocaram as folhas no chão para ele entrar como um rei. Aí está chegando o nosso rei, é isso que eles pensavam. Euforia. Mas Jesus entrou e nada disso ele fez. Jesus entrou em Jerusalém naquele final para ser ferido, machucado, tratado como bandido. Para isso que ele veio. No domingo seguinte, ele ressuscitaria. Na sexta ele seria crucificado. Alguns dias antes, depois de ter sido julgado pelo Sinédrio, depois ele foi diante do governador, diante da autoridade máxima, e a Bíblia diz que ali se ofereceu uma oportunidade de soltar Jesus ou matar Jesus. Sabendo que se aproximava o dia da Páscoa, era costume para as autoridades romanas soltarem um criminoso famoso, conhecido em Israel, para alegrar o povo durante aquele período de festas. Eles sempre faziam isso. E dessa vez eles estavam diante de uma situação difícil. Quem soltar e quem matar? E a Bíblia diz que então trouxeram um criminoso chamado Barrabás. Grite bem alto: Barrabás! Tem alguém aqui que tem esse nome? Eu duvido. Eu duvido que uma mãe colocaria o nome de Barrabás no seu filho. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Sabe qual é o seu nome? Barrabás. Seu nome é Barrabás, o meu também é. Graças a Deus que eu sou Barrabás. Tinha Barrabás e tinha Jesus. E a multidão recebeu a seguinte proposta: quem a gente vai soltar esse ano? Quem vocês querem que a gente solte? A gente solta Barrabás ou solta Jesus, chamado
o Cristo? Quem é que vocês escolhem? A multidão que tinha o ovacionado, recebido como rei, dias antes, agora já teve o coração mudado. Quem segue a multidão está mal, porque ela muda de uma hora para outra. E a Bíblia diz que a multidão recebeu aquela proposta. Quem vamos soltar? E a Bíblia diz que eles escolheram soltar Barrabás. Diga graças a Deus. Você é Barrabás? A pessoa, se você estivesse lá, solta Barrabás. Oh! E o que a gente faz com Jesus chamado Cristo? A multidão toda. Crucificam, crucificam, crucificam. A gente tem raiva dessa multidão. Você já teve? Quando você lê na Bíblia? Poxa, que multidão ingrata, mandou crucificar Jesus. Mas quando a gente entende o Evangelho, eu digo graças a Deus porque mandaram crucificar Jesus. Foi propósito e plano de Deus, porque Ele veio como meu substituto. Quem tinha que ir para a cruz era eu. Quem tinha que sofrer a desgraça era eu. Quem tinha que ficar distante de Deus era eu. Quem tinha que passar pela força da lei era eu. Mas Ele foi como meu substituto. E o Emanuel nasceu para isso. Deus conosco veio para isso. Ele veio para me substituir na minha morte, para que eu me identifique com Ele na morte. Quando eu me identifico com Jesus na sua morte, a Bíblia diz que por conseguinte eu me identifico com Ele na sua ressurreição. Se eles não tivessem escolhido Barrabás para ser solto, a gente estava mal. Mas como Barrabás foi escolhido para viver, Cristo foi escolhido para morrer, Jesus foi escolhido para morrer, Ele sofreu por mim. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle, eu fui curado. Eu fui curado. A morte de Jesus é a nossa vida. O sacrifício de Jesus é a nossa vitória. A derrota de Jesus é o meu triunfo. O desfecho dessa história para Jesus foi trágico, para que para mim seja vitorioso e triunfante. Foi por isso que eu sou quem sou. É por Ele que eu cheguei onde cheguei. É por isso que Ele é o Deus acima de todos os deuses. É por isso que eu me identifico com Ele e sou abençoado, porque Ele sofreu o que Ele sofreu, para que eu viva o que eu vivo. Ele recebeu a coroa de espinhos na cabeça para receber a coroa de glória. Ele foi amaldiçoado para receber graça e liberdade. Ele foi preso para eu ser solto. Ele é tudo o que eu sou. Ele foi para que eu seja hoje. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então Ele veio para ser o meu substituto. Ocupar meu lugar. Deixe Jesus ocupar seu lugar. Não tente ocupar o lugar de Jesus. Essa é a diferença entre a lei e a graça. A lei quer ficar nos preceitos, sacrifícios e mandamentos e quer permanecer aquela ordem litúrgica em que toda semana, todo dia um animal era morto para cobrir o pecado de alguém. Tem gente que quer ficar lá. Eu prefiro ficar do lado da graça, que é aceitar que a obra de Cristo na cruz foi total e completa pela morte de um só homem, uma só vez. Todo o pecado do mundo foi tirado, porque João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se ele falasse dos outros cordeiros que morreram na história, ele diria: esse é um dos cordeiros que só vai cobrir por um tempo o pecado do homem. Na semana que vem ele vai ter que vir de novo, para entrar na rotina cansativa da liturgia. Vai continuar nessa mesma história para sempre, né? Dando esses mesmos minúsculos passos e nunca chegando a lugar nenhum. Mas aqui não, aqui está o Cordeiro de Deus, que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. A salvação que Cristo providencia é total, plena para você e para mim. Diga comigo: Ele foi o meu substituto. Eu fui Barrabás. Aí Jesus morre na cruz, no nosso lugar. E essa parte aí era desconhecida, era um mistério para nós, para os profetas e até para o inimigo de nossas almas. Você sabia que quando Jesus é morto na cruz, naquela sexta-feira, quando Jesus morre na cruz, e nessas próximas semanas vamos falar muito sobre a cruz, porque estamos nos aproximando da Páscoa. Quando Jesus foi morto ali na cruz, os judeus pensaram assim: morreu esse impostor, acabou esse problema que Jesus causava para nós, os religiosos. Os discípulos de Jesus pensavam assim: nossa esperança foi embora, o sonho acabou, vamos voltar lá para o nosso barquinho, para a nossa atividade. Durou 3 anos, foi muito bom, mas acabou.
E os discípulos voltaram para as suas cidades. 2 deles foram de volta para o caminho de Emaús, você lembra? Para eles acabou. Não tinha nada mais para fazer. O diabo celebrou. Vencemos. A morte continua imperando. Ela imperou de Adão até agora e continua imperando. Conseguimos matar Jesus. Está morto. Se bem que Jesus já tinha afirmado que ninguém tiraria a sua vida, ele a entregaria. Na cruz do Calvário, Jesus entregou a sua vida, doou a sua vida em favor de nós. Mas o inimigo, quando ele morre, expira, para de respirar, não é? Seu corpo ferido, machucado, depois com todo o sofrimento da trajetória até a cruz, depois do sofrimento da cruz, dos pregos, dos cravos, e depois, para se certificar, ainda furaram o seu lado com uma lança, saiu água e sangue, diz a Bíblia. Acabou, finalizou, não tem mais jeito. O diabo celebrou. E a celebração, a festa, deixa eu dizer uma coisa, tem festas que duram pouco. A festa do diabo durou pouco. Sexta-feira, começou o Shabat judaico, estava lá no túmulo. Sábado, durante o dia, ele estava lá no túmulo. Chegou o início do domingo, 6 horas da tarde do sábado, ele estava lá no túmulo. Mas alguma coisa aconteceu domingo, bem cedinho de manhã. Por isso a gente vem à igreja no domingo. Por isso a gente celebra esse dia como o dia do Senhor. Por isso, porque o domingo é o dia em que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que para os seguidores de Jesus estava tudo igual. Para os religiosos, eles tinham terminado com um problema. Para os discípulos, o sonho tinha acabado. Para Satanás, ele tinha vencido. De repente, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que Jesus vai cumprir o seu ministério e diz a Bíblia que ele desce às partes mais profundas. Jesus vai resgatar o homem no seu estado mais triste, mais angustiante. Ele vai e de repente vence, traga a morte com a vitória, diz o texto bíblico. Ele engole a morte com uma vitória extraordinária. Nunca tinha acontecido isso antes. Nunca tinha acontecido isso antes. Alguém vencer a morte. Mas como poderia a morte vencer a vida? Como poderia a luz vencer as trevas? Como poderia o inferno vencer o céu? Nunca pôde e nunca poderá. O bem sempre vence o mal. O amor impera sobre o ódio. Jesus é Senhor do tempo e do espaço. Jesus está acima de tudo e acima de todos. E a Bíblia diz que Jesus vai lá onde está Satanás comandando, e ele toma das mãos do inimigo aquelas chaves que ele tinha usurpado, as chaves da morte e do inferno. E ele toma as chaves da morte e do inferno, dizendo para você que hoje ele tem o controle da vida. E Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele é o nosso o quê? Substituto. Muito bom quando Jesus me substituiu na morte. Agora, quando Jesus ressuscita, e a Bíblia diz que ele volta e se assenta à destra da majestade nas alturas, como nós lemos. Quando ele se senta lá em cima, ele se senta como meu substituto. Você olha para você agora e você vê aqui embaixo, cheio de problemas ao redor. Mas posicionalmente, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Temos todas as bênçãos de Deus nas nossas mãos. Quem acredita nisso? São nossas. Você traz para a realidade alguma coisa que já lhe pertence. Tudo isso porque você se identifica com a sua morte. Agora, quem não aceita Jesus como substituto na morte, não vai ter substituto na vida. Hoje Jesus representa, não é todos os homens, hoje Jesus representa diante de Deus os que se identificaram com Ele na sua morte. Por isso a importância de receber Jesus como Senhor da sua vida, proclamando com os lábios que Jesus é Senhor e confessando com a boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse princípio não pode se perder. Tem muita gente que diz assim, eu sou cristão, mas eu não preciso confessar Jesus, nem confessar sua morte. Impossível, não tem como chegar no céu e estar assentado com Cristo à destra do Pai, sem confessar Jesus na sua morte, se identificar com Ele na sua morte, para que você se identifique com Ele na sua ressurreição. Então eu já fiz isso. Quem já fez aí? Já disse, eu creio. Diga comigo, eu creio.
que Jesus é o Senhor. Eu confesso com os meus lábios que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E agora, o que isso faz? A Bíblia diz, se você fizer isso, se confessares o Senhor Jesus como o Senhor, se com os lábios confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é uma declaração. Quem é salvo aqui? Eu. Me identifiquei com a sua morte, com o meu substituto. Me identifico com a sua ressurreição. Me identifico com a sua posição. Ele está sentado à direita de Deus nas alturas. Gente, não é melhor ouvir isso, o evangelho, do que ficar na igreja ouvindo besteira? Porque essa palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a essência das boas novas. Jesus veio como verbo, como comunicação para dizer isso. Jesus pregou com a sua vida. O verbo se fez carne, viveu entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a primeira coisa é substituto. A segunda coisa que Jesus veio fazer conosco, eu não posso, tem que ser rápido agora, daqui para frente por causa do tempo. Jesus veio ser o nosso mediador, intermediário. Deus tem uma natureza extraordinária, que é a natureza divina. E a natureza divina, ela é perfeitamente santa, justa. Deus não admite, a sua santidade não admite erro, não admite pecado. Qualquer pequena falha e pecado são totalmente impossíveis de serem aceitos por Deus. A Bíblia diz que Ele é perfeito em todas as suas obras. Para se aproximar dele, a exigência é perfeição. Ele tem uma natureza extraordinária. Jesus possui essa natureza como Emanuel. A parte de Jesus, divina, continua presente. Jesus era Deus. Filipenses declara, Paulo escrevendo aos Filipenses declara isso, sendo Deus. Outra versão diz, subsistindo na forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. No original, quer dizer, ele não quis. Ele não seria usurpação para ele ser Deus. Querer ser igual a Deus, não seria. Ele era Deus e acabou, possuindo a natureza divina. Mas ele resolve assumir a natureza humana. A natureza humana, diante da natureza de Deus, é extremamente inferior. E a Bíblia diz, e como homem, ele não foi só homem, ele podia ter sido um homem como alguns homens super justos e bons que existiam, pessoas virtuosas, alguns virtuosos no mundo, não perfeitos, perfeição só Deus, mas virtuosos. Mas a Bíblia diz que ele não veio para os virtuosos, senão ele teria ido só até a virtuosidade, um bom homem, mas não foi isso. A Bíblia diz que ele se torna servo, escravo. A Bíblia diz que como escravo ele aceita a condenação de um crime que ele não cometeu, que foi nosso. Então ele se torna criminoso. Até mesmo a morte. E a morte dele foi a pior das mortes, dentro da concepção da justiça. Ele foi morto de cruz. A crucificação era a morte mais humilhante, para o criminoso mais cruel, para a pessoa da pior classe, da pior estirpe, pior ser. Esse era o criminoso que merecia a cruz. Ele aceita essa condição. E ele vai até o mais profundo, com o objetivo de não deixar ninguém para trás. Ele vai lá embaixo, no mais profundo, para nos elevar. Ele não veio só até o seu nível, ele foi mais baixo. Ele foi para o nível daquele que a gente olha e julga e diz, esse sujeito aí merece o inferno. Essa pessoa é má, ela merece a morte. Quantas vezes você já disse, tinha que matar um sujeito desse? Você já disse isso, eu também já. Quantas vezes eu me sentei na cadeira de juiz para dizer, para declarar o juízo para alguém? Fui lá e disse, essa pessoa fez isso, e o que fez foi cruel. Eu disse, merece o inferno, merece a morte. Mas Jesus vai lá onde estava esse sujeito, que eu não consigo perdoar, que eu não consigo aceitar o crime dele. Mas Jesus vai e diz assim, é para ele também. Eu também quero alcançá-lo, eu também quero assisti-lo. Por isso eu fui lá embaixo, para trazê-lo comigo, para elevá-lo, para exaltá-lo, para fazer dele rei e sacerdote. Esse é o tipo de amor de Deus para conosco. Poderia alguém amar alguém que merece amor, mas Ele nos amou quando estávamos ainda
nos nossos delitos e nos nossos pecados. Aqui está Deus, natureza perfeita. Aqui está eu, homem, natureza humana imperfeita. Aí Jesus vem e se torna como um de nós. Assume nossa natureza humana sem o nosso pecado. Como isso é possível? Por um mistério chamado nascimento virginal de Jesus. Jesus é semeado no ventre de Maria, sem a intervenção do homem. Maria gestou, Maria gerou Jesus. Jesus passou 9 meses no seu ventre, mas quem colocou a semente para fertilizar aquele óvulo foi o Espírito Santo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? O pessoal aí fora não acredita não, mas eu acredito. Eu creio que Jesus faz parte da nossa confissão. Eu creio que Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado. E Jesus, com a nossa natureza humana, mas do homem perfeito, ele então resolve segurar nas mãos do Deus perfeito, da natureza divina, segura na nossa. Jesus fica no meio, o homem perfeito, e eu, o homem perfeito, ele segura na minha mão, segura na mão de Deus e nos une, e nos liga. É isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu tenho que trazer, eu tenho que puxar, eu tenho que elevar. E quando você chega diante de Deus para ser aceito, você não é aceito baseado nos teus méritos, nem na tua qualificação. Você é aceito porque alguém importante te qualificou. Eu fui, durante um período na minha vida, eu fui motorista do meu pai. Quando eu tinha 17, 18 anos, tirei carteira e o papai ficou sem motorista. E ele pediu para eu ficar com ele, eu fiquei quase 1 ano dirigindo para ele. E eu ia para tudo quanto é lugar. E meu pai era uma pessoa muito querida e muito respeitada. E muitas vezes eu fui para eventos em que só tinha gente importante, né? E quando eu chegava lá, ele nem me apresentava como filho, né? Porque não precisava. Todo mundo só olhava para ele, olhava para mim, via que ele era meu pai. E me deixavam entrar. Gente, eu comi bem, sentei em cadeira confortável. Eu me senti um rei, mas não era baseado no que eu era baseado no que ele representava. Você chega diante de Deus e diz: Deus, eu estou aqui. E Deus, eu estou aqui. Eu preciso disso. Deus diz: eu vou te ajudar. Eu preciso de auxílio. Deus diz: eu vou te auxiliar. O senhor sabe quem eu sou? Sei quem você é. Como é que o senhor me aceita? Você não está no meu filho? Você não acreditou nele? Pode entrar. Hebreus nos diz isso. Nós vamos colocar o texto na tela para você não perder. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Das fraquezas de quem? Nossas. Diga assim: minhas fraquezas. Você tem? Você tem fraqueza? Eu não conheço. Eu também tenho, você não conhece. Mas a Bíblia diz que nosso sumo sacerdote não é alguém que não possa se compadecer. Ou seja, se ele não tivesse identificado comigo, ele não poderia se compadecer. Você já viu alguém que passa por uma dor muito cruel, muito forte, muito dura, momento difícil? Perde uma pessoa querida, etc. Isso, um momento difícil, e às vezes alguém tenta consolar, não é? E bate assim no ombro e diz assim: eu sei o que você está passando. A pessoa lá dentro do coração diz: sabe nada, você nunca passou por isso. Você não tem como imaginar. Você pode dizer: eu imagino que você deve estar passando. Mas tudo bem, mas saber, só sabe quem vive. Compadecer-se das fraquezas é ter experimentado o que a gente experimentou e poder responder porque viveu o que a gente viveu. Quando eu digo: Deus me ajuda porque eu sou fraco, Jesus diz: Pai, ajuda porque eu sei o que é a fragilidade humana. Eu venci, em mim Ele vai vencer. Não temos um sumo sacerdote qualquer, um representante qualquer, um mediador qualquer diante de Deus.
Mas nós temos um que pode se compadecer das nossas fraquezas. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, esse porém é tudo, porém, sem pecar. Os outros homens passaram por muitas tentações que nós passamos, mas ninguém pode dizer assim, porém, sem pecar. Talvez numa área não pecou, mas noutra pecou. Quem não mentiu, enganou. Quem não enganou, fingiu. Quem não fingiu, deixou de amar. Quem não deixou de amar, odiou. E cada um, em algum lugar, perdeu. Em algum lugar foi fraco. Mas nós temos um que pode se compadecer. Porque em tudo que você é tentado, ele foi também. Mas sem pecar, porém sem pecado. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. O Deus que tem justiça na sua essência. Por isso ele pode ser o nosso mediador. Diga comigo, mediador. Mediador é o representante, é o intercessor, é o defensor, é o advogado. A Bíblia diz que quando pecamos, filhinhos, se pecardes, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Porque você tem um mediador, você pode ter ousadia. Diga comigo, ousadia. Entre na igreja de cabeça erguida. Adore a Deus, levante as mãos de cabeça erguida. Não deixe que ninguém aponte para você e diga, você não é digno. Não deixe isso. A nossa dignidade não é nossa, é de Jesus de Nazaré. Entre de cabeça erguida. E essa verdade está no versículo seguinte, no 16. Quando você ouvir, você vai vibrar de alegria. Versículo 16 diz assim, assim aproximemo-nos do trono de quê? O trono é de quê? O trono é da graça. O trono do juízo não é o trono do qual eu me aproximo. Muita gente com medo do trono do juízo. O trono do juízo é para quem não está em Cristo. A Bíblia diz que um dia todos os homens comparecerão diante de Deus no grande trono branco para serem julgados. Diante desse trono eu e você não vamos estar. Nós vamos estar diante do trono da graça, que é o tribunal de Cristo. Vamos receber o galardão por aquilo que fizemos de certo ou errado, mas seremos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus. O trono do qual eu me aproximo é o trono da graça. Diga comigo, graça. Palavra linda e maravilhosa. É o trono da graça. Eu me aproximo com toda a confiança, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, com toda a confiança, a fim de receber o quê? Na graça eu não vou receber juízo, eu não vou receber um açoite, eu não vou receber um castigo. Não, ninguém que está em Cristo se aproxima do trono da graça para ser castigado. Nós podemos nos aproximar para sermos corrigidos, porque Deus corrige o filho que ama. Correção é diferente de castigo. Quando eu vejo um crente dizendo assim, Deus vai castigar esse irmão, vamos orar para Deus castigar. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Vamos orar para Deus usar de misericórdia e compaixão. Deus corrigir sim, Ele corrige porque Ele ama, mas castigar jamais, porque nós não estamos diante do juízo, nós estamos diante do trono da graça. Entremos, pois, com confiança para recebermos o quê? Misericórdia. Hoje Deus vai derramar sobre você misericórdia. Misericórdia é uma palavra que fala de coração. Córdia é coração. Deus vai receber, você vai receber de Deus o reflexo do seu coração. Ele vai derramar sobre você o que o coração dele pede. E o que o coração de Deus pede por você é amor e misericórdia. Ele quer amar você de todo o seu ser, a fim de encontrarmos o que? Primeiro, misericórdia. Segunda coisa, encontrarmos graça. Graça é favor que nós não merecemos. Graça é receber não o que nós devíamos receber por justiça, mas o que Ele nos dá por amor. Que Ele nos dá por amor. Eu li uma história algum tempo atrás, aliás, não ouvi aqui no púlpito da igreja, de um pastor, foi o pastor de Lusiana, um pastor que esteve aqui e pregou uma certa vez, esqueci o nome dele, querido pastor, ele pregou aqui para nós. E ele contou a história da filhinha dele, que ele estava no caminho, indo para a igreja. Era uma viagem longa, ele foi pregar fora. E pararam em um lugar para comer, para fazer um lanche.
E ele tinha um carro limpinho e novinho. Sabe aquelas pessoas que gostam do carro bem limpinho? Igual a mim. Limpinho, arrumadinho. E ele disse para a filha dele assim, olha, vocês vão comer aqui, depois ninguém entra no carro com comida. Ninguém. E ela insistiu que queria com refrigerante, insistiu. Ele falou, se você deixar cair um pingo desse suco no banco do carro, você vai apanhar, você vai receber uma surra. E ela sentou ali e a viagem continuou. Daqui a pouco ela dá aquela cochilada, vira o copo inteiro no banco. Quando chega em casa, ele viu o que ela tinha feito. E ele disse assim, eu falei para ela, eu adverti que eu ia bater se ela derramasse uma gota. Ela derramou o copo todo. Eu não posso não cumprir minha palavra. Eu falei que eu ia bater, eu vou ter que bater. Mas o coração dele dizia assim, não vai bater na sua filhinha tão pequenininha, ela não fez por querer. Caiu do colo dela. Ele ficou relutando dentro daqueles dois pensamentos. Aí ele entrou dentro de casa e falou, não, vou ter que fazer. Chamou a menininha para o quarto, disse, minha filha, o que o papai disse para você? Para você não ir com refrigerante dentro do carro. O que o papai disse para você? Se você derramasse o refrigerante, ele ia ter que corrigir você. O que o seu pai tem que fazer? Porque ele não pode mentir. Corrigir você. Aqui está o cinto, minha filha. E ele pegou o cinto e bateu na costa dele. Pum, pum, pum. Eu estou me corrigindo no teu lugar. Assim que Deus fez. Deus tinha que cumprir sua palavra. Na cruz, Jesus não queria que o seu filho sofresse. Deus não queria que o seu filho Jesus sofresse. Mas ele tinha que cumprir porque Deus é justo e fiel. E Deus, diz o escritor sagrado, Deus exige totalmente de Jesus o preço do nosso pecado. Tudo que a lei exigia, justos, diz o texto sagrado, os justos requerimentos da lei, Jesus cumpriu em Jesus. E Jesus o puniu. Deus o puniu. Para não punir você. Quem derramou o refrigerante foi você, não foi Jesus. Quem errou foi você. Quem mentiu foi você. Quem fracassou foi você. Quem fez o que não devia fazer foi você. Quem não cumpriu os regulamentos de Deus foi você. Quem erra somos nós. Mas Jesus assume o nosso lugar. E a Bíblia diz que ele é açoitado, ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Como mediador, como representante, como substituto, ele ocupa o nosso lugar e nos dá acesso a Deus. E por último, para a gente concluir, 2 minutos para a gente concluir, pode continuar tocando aí. Última coisa que Jesus, como homem, como Emmanuel veio ser, foi nosso intercessor. Intercessor é aquele que se coloca no nosso lugar e pede em nosso nome. Mas baseado na sua credibilidade, não na nossa. 2 seres estão atuando no mundo hoje com respeito à sua vida. O primeiro se chama inimigo de Deus. A Bíblia o chama de acusador dos irmãos. Satanás, acusador. O tempo todo ele está levantando as suas questões para você e diante de Deus. Você entra na igreja para adorar a Deus e ele já aponta uma setinha de acusação para você, dizendo assim: que hipocrisia é essa, rapaz? Você sabe quem você é. Você sabe que você não é isso que você diz. Fique em casa. Fique em casa.
quando passa o cálice da ceia, não toma. Não toma. E o outro é o intercessor, que está dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar alívio para vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Venham para serem perdoados, fortalecidos e ajudados. O acusador da casa de Simão, o leproso, o acusador colocou um pensamento no coração dos religiosos, dizendo assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que ela se aproximasse dele, muito menos que ela chorasse, derramasse lágrimas sobre ele, secasse com seus cabelos. Se ele soubesse quem ela é. A acusação. Jesus sabia muito bem quem ela era. E Jesus disse: olha, vocês não sabem de nada. Quando eu entrei aqui, ninguém trouxe água para lavar os meus pés. Ela com suas lágrimas lavou. Nenhum de vocês que conhecem as regras da cortesia veio me dar um beijo, como se dá no mestre, no ósculo santo. Ela não parou de beijar meus pés. Ninguém cuidou de mim, mas ela cuidou. E ele diz: quem muito é perdoado, muito ama. Eu quero amar a Jesus cada vez mais, porque eu sei que eu fui e tenho sido muito perdoado. Deus tem sido muito generoso para com a minha vida e para com a sua vida e para com a sua vida. Muito generoso. Deus tem sido muito bom para conosco. Deus tem sido muito querido, muito gentil para com a minha vida. Ele é o meu intercessor. Ele está intercedendo por mim constantemente, pedindo a Deus por mim. Ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. O papel que eu ocupei enquanto estava aqui de advogado, de companheiro, vou deixar o meu espírito. E vou subir e me assentar à direita de Deus para interceder por vocês. Esse é o nosso Emanuel. Esse é o nosso Emanuel. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Fique de pé comigo. E cante esse louvor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Jesus. Não há outro como Tu. Depois de ouvir isso tudo, faça essa declaração tirando aqui de dentro para Ele, o teu Deus, o teu Senhor, o teu Emanuel, o Deus presente. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Jesus. Não há outro como Tu. Purifica do pecado e pode levantar o aflito. Quem mais é capaz de devolver a vida e ao cego faz voltar a ver? Quem pode andando sobre as águas, quem pode acalmar os ventos e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe pra sua luz. Não há outro como
está aqui, Deus, conosco, Deus intercessor, o acesso que você tem a Deus. E a gente queria apresentar ao Senhor a sua necessidade, você que está precisando de uma oração específica. Nessa oração a gente vai lembrar da Vitória, a gente tem orado por ela muito aqui na igreja, crendo, estamos crendo, temos intercedido. E um pouquinho eu recebi a notícia que ela voltou a ser entubada. Ela é uma guerreira. Seus pais estão aqui, a gente vai orar por ela com todo carinho. Eu imagino, não sei, mas eu imagino como deve estar o coração deles aqui, sabendo que ela está ali. Mas eles sabem que ela está sendo cuidada pelo Senhor, sendo cuidada pelo nosso Mestre. Amém? Então a gente vai orar por ela. Se alguém mais tem uma necessidade específica, por uma razão específica, a gente queria abrir oportunidade para que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. E você que está em casa, esse é o momento de curvar a sua cabeça e crer no Deus que pode todas as coisas. Mudar tua vida, mudar teu coração, trazer solução. Então quando a gente canta mais uma vez, você que precisa, saia do seu lugar, venha aqui à frente, receba a oração da igreja, a oração do justo, oração corporativa, e seja abençoado pelo Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Purifica do pecado e pode levantar o aflito. Mas é capaz de devolver a vida e ao cego faz voltar a ver. Quem pode andar por sobre as águas? Quem pode acalmar os ventos? Quem nos resgatou como tu. Não existe outro Deus além de ti. Não existe outro Deus além de ti. Não existe, não existe outro Deus além de ti. Estenda a sua mão na direção desses queridos irmãos, e a gente vai orar, pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, o Senhor que conhece o coração de cada pessoa que está aqui. Nós queremos pedir que tu venhas estender sua mão transformadora, sua mão abençoadora, seu poder de intercessor diante de Deus por nós, de sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e das nossas necessidades. Nós pedimos, Senhor, que tu venhas tocar cada vida de uma forma muito especial. Nós sentimos hoje aqui uma presença inconfundível do Espírito Santo de Deus, uma atmosfera propícia
para que os milagres de Deus aconteçam. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode trazer tudo o que os teus filhos precisam que o Senhor faça. O Senhor Deus, Emanuel, Deus conosco na nossa dificuldade, na nossa fragilidade, nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos, quando não sabemos o caminho a seguir. O Senhor é aquele que nos conduz, que nos leva pela trilha do triunfo e da vitória, Deus. Ministra pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Ministra pelo Teu Espírito Santo as nossas vidas, Senhor. Te adoramos, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Grande, Deus Vivo, Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de triunfos. Nós te adoramos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde de todo mal, de todo perigo, de toda situação complicada, que o Senhor traga a resposta que precisamos, a solução, Senhor, que almejamos, que o Senhor nos levante, nos exalte, que o Senhor nos livre, Senhor, da enfermidade, que o Senhor nos livre da morte prematura, no nome de Jesus. Traga a esperança no nosso coração. Mas é capaz sobre a nossa de vida. devolver a vida, e ao cego faz voltar a ver. Quem pode andar sobre as águas, quem pode acalmar os ventos, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe pra sua luz. Não há outro como tu. Não, não. Aleluia, aleluia. Dê glória a Deus bem forte. Não existe outro Deus além de ti. Agora com as mãos levantadas para dando isso. Não existe outro Deus além de ti. Mais uma vez, com mais força. Não existe outro Deus além de ti. Mais uma vez ainda. Aleluia. Não existe outro Deus além de ti. Aleluia. 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 Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Deus tremendo. Com essa esperança no seu coração, você vai passar uma semana extraordinária na presença de Deus. Você pode se sentar. Amém. Gente, vou fazer um desafio para vocês hoje. Que a última vez que eu fiz esse desafio foi a 2004. A gente fez esse desafio em 1996 e a gente fez em 2004. Eu vou fazer hoje de novo. Em 1996 a gente estava alugando esse espaço, uma igreja pequena, e os donos desse prédio nos ofereceram uma oportunidade de fazer um lance, dar um lance para comprar esse templo. Já tinha uma outra instituição que tinha opção de compra.
E eles disseram, a gente vai dar oportunidade para eles e depois vamos dar para vocês. Mas como vocês amam essa casa e cuidam tão bem dela, porque a gente sempre cuidou bem, o pastor aqui naquela época disse assim, olha, a preferência nos papéis é deles, mas no coração são vocês. E depois de fazer uma proposta, eles fizeram uma proposta, a igreja negou e nós fizemos uma, eles aceitaram e nós tínhamos $18 mil no banco para comprar um templo. E eles estavam pedindo $750 mil aqui. Impossível. Um pouquinho mais. Era impossível. Mas a gente aceitou por fé. Aceitou por fé. E depois de negociações, a gente chegou a um preço de 470 mil. E a gente comprou esse templo. A gente vai terminar de pagar a última prestação daqui a 2 anos. Uma compra feita em 22 anos. Fizemos a primeira vez. Depois nós fizemos quando nós decidimos comprar um espaço em Danbury e decidimos construir. Pedimos ao arquiteto para fazer o planejamento e ele nos fez então um planejamento e disse que custaria $1.200.000 para construir aquele templo. Nós temos um desafio à igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que alguns irmãos das nossas outras igrejas assistem a nossa programação. Eu vou declarar, e aqueles que estão há muito tempo com a gente sabem, que 60% do valor que nós usamos para construir o templo em Danbury saiu dessa árvore, dessa aqui. Os outros irmãos das outras igrejas contribuíram. Muita gente em Danbury contribuiu. Mas 60% da contribuição saiu daqui, da fidelidade dos irmãos, aqui da igreja Emmanuel de Bridgeport. Nós temos o templo foi construído, está lá. Ao todo, no fim, nós gastamos $1.400.000, $350.000 para construir aquele imóvel. Ainda devemos alguma coisa ao banco. Mas essa semana passada, o outro templo, aí chega o desafio de agora. A nossa igreja em Nagataki, nós estamos num espaço lá há 5 anos. Reformamos aquele espaço. Na próxima semana eu vou trazer para você as fotos da igreja para quem nunca foi lá. O pastor Fernando está fazendo um trabalho extraordinário lá, muito esforço. Mas essa semana passada, o dono daquele imóvel veio a nós, nos oferecendo a opção de comprar o imóvel. Quanto a gente tinha quando a gente comprou o 18? Quanto a gente tem agora? Nada. 0. Para esse fim, a gente não tem. Nos ofereceu a oportunidade. E nós então fizemos uma proposta para ele. Ele aceitou. Só que, e a boa notícia para vocês, ele aceitou. E a boa notícia que a gente tem para vocês, que eu queria que vocês vibrassem comigo, é que nós já temos o dinheiro. Está no bolso de vocês. Está no bolso de vocês, nós. Então, a partir dessa semana, nós temos 8 meses para levantar $100 mil para darmos entrada naquele espaço. Você acredita que Deus pode fazer isso? Eu também acredito. Porque eu acredito que Deus quer prosperar a sua vida. E eu acredito que essa é uma oportunidade que a gente tem de semear. Eu acredito que como Deus fez em 94, em 2005, Deus vai fazer de novo. Porque nosso Deus é um Deus poderoso. E o desafio que eu faço a você, hoje nós estamos começando Templo em Nagataki, tempo de crescer, nosso espaço próprio. É um espaço onde nossa igreja está muito bem acomodada. Nós temos uma estrutura muito boa lá. Temos um estacionamento na parte de cima para 186 carros. E ocupam uma parte do terreno. O terreno sobe para dentro da mata lá e tem um espaço lá para cima. Então é um lugar maravilhoso que eu sei que a igreja vai ser abençoada ali. Deus vai nos dar aquele espaço. Amém? Eu conversei com o dono essa semana passada e ele quase que deu o imóvel para a gente. Deu assim, que ele estava tão quebrantado, sentindo paz. Então ele nos deu 8 meses para a gente levantar esse valor para darmos entrada no projeto. Então a partir de hoje, nós vamos estar pedindo a você que além do seu dízimo, da sua oferta habitual, você faça uma semeadura especial para esse propósito.
A partir da próxima semana nós vamos projetar aqui na tela um contador. Não sei o nome disso. É para mostrar para você aonde nós chegamos. Então, estamos chegando a cada semana. É um projeto das nossas 4 igrejas aqui nos Estados Unidos. Todos os pastores estão envolvidos nesse projeto. Vão fazer o seu melhor nas suas igrejas. Mas eu acredito que grande parte disso vai sair daqui, porque essa árvore aqui é muito boa. Deus tem nos dado uma sementeira. Não é? Essa sementeira vai produzir muitos frutos ainda para a glória de Deus. Há 3 semanas atrás nós estivemos lá em Natal, já vendo outra construção de um outro imóvel lá. Né? Então Deus nos dá e a gente recebe para dar. A Bíblia diz: aquele que retém não prospera, mas aquele que se compadece e dá e distribui, prosperará. Então, quando você fizer a sua oferta hoje, dê uma contribuição especial. A partir da próxima semana nós vamos ter uma outra fórmula aqui, mais porque aconteceu essa semana, vamos projetar fotos e etc. Nós estamos também, junto com essa oferta da igreja, nós estamos desafiando quem quiser, e já tem 5 pessoas que entraram no projeto. Eu fui o primeiro que puxei. E o projeto qual é? Eu me comprometi em 8 meses dar $1.000 para esse fim. Se a gente conseguir 100, são $100.000. Como é que você dá? Mas pastor, não tenho 1.000. Dividido por semana em 8 meses. Gente, dá para comprar ou não dá? Então, você que gostaria de entrar nesse projeto específico, além daquilo que você dá na igreja, para você se comprometer, para nos dar mais segurança de que a gente vai ter o recurso até lá, só me procurar depois, tá? E dá o seu nome, a gente vai ter uma planilha, vai acompanhar, você vai acompanhar, a igreja vai acompanhar, e a gente vai abençoar a nossa igreja lá com esse novo espaço para a glória.